vamos falar sobre o lucro real, né? Nós temos uma base do lucro real, a base teórica, a base normal, normatizada, né? Em cima dessa base normatizada é que a gente faz as apurações. Então, é o fundamento básico, né, do lucro real. Então, eu vou passar para vocês o fundamento básico do lucro real, deixar bem entendido o que é o lucro real. Porque se a gente entender o que é o lucro real, fica mais fácil da gente fazer. Ninguém tem condições, né, de decorar, colocar na cabeça quais são todas as adições e exclusões do lucro real. Ninguém tem condições de fazer isso. Você conhece aquelas mais habituais, você passa a conhecer no dia a dia, fazendo lucro real, vai conhecendo. E na dúvida vai ter que pesquisar, não tem como, né? Porque lucro real é uma forma de tributação um pouco mais complexa, né? Porque tem a base subjetiva, né? As adições e exclusões também têm base subjetiva, não são todas taxativas, não é taxativa. Isso aqui tem que ser adição, isso aqui é exclusão, não. As despesas que não são necessárias para a atividade da empresa, o fisco não aceita. Empresas que não são necessárias para a atividade da empresa. E quais são as despesas que você acha que não é necessária para a sua empresa, para a atividade dela? Aí você diz, não, isso aqui eu acho necessário. Aí vem o fisco e diz, não, eu não acho que não é necessário. Quer dizer, tem parte subjetiva também. Então, mas uma boa base de lucro real, você faz em cima da legislação, e aí, à medida que vai sendo necessário um estudo mais avançado, você vai se aprimorando, né? E vai ganhando cancha dentro do lucro real, né? Então, assim, a gente vai falar dessa base, né? Vou abrir aqui o material, onde eu começo com os fundamentos legais e depois vou com a parte prática, né? Vou com uma parte mais prática para a gente fazer uma apuração, né, do lucro real. É a base. Lógico que hoje nós temos 3 horas, eu dividi mais ou menos em 1h30 e 1h30, né, para dar um intervalinho aí, tomar um café, tomar água, né? Então, aqui eu tenho imposto de renda, né? Imposto de renda, lucro real, fundamentos básicos e aplicação prática. Então, vou dar o fundamento básico do lucro real, né? Fundamento básico. Primeiro, a gente inicia falando sobre o imposto de renda e provento de qualquer natureza, que é a base do imposto, não é? A base do imposto do lucro real, a base do imposto de renda. Imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza. Imposto de competência da União, né? Imposto da competência da União. Logicamente que quando a gente vai falar de imposto de renda, a gente, paralelamente, fala de contribuição social sobre o lucro. Não é isso? Porque a contribuição social sobre o lucro, ela vem agregada ao imposto de renda. É aquela história onde o boi vai, a vaca vai atrás. Então, aonde vai o imposto de renda, a contribuição social está juntinha. Então, as normas de apuração é igual, é a mesma norma de apuração. O que vai mudar da contribuição social para o imposto de renda é a base de cálculo e a alíquota, mas a norma são iguais, né? Então, aqui é a norma do imposto de renda. Imposto de renda e proventos, competência da União, é um imposto. A contribuição social, como o nome já está dizendo, é uma contribuição. Aqui é um imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Está no artigo 153 da Constituição, que é de competência da União. E o artigo 153, né, ele ainda complementa no parágrafo 2º, no inciso 1º, e diz que esse imposto de renda ele será informado pelo critério de generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei. Então, a lei tem que criar o imposto de renda genérico, universal e progressivo, porque a Constituição já está dizendo que é assim. Então, não pode ir de encontro à Constituição, não é?
Recentemente eu vi aí um zum que queria mudar a tributação da empresa de lucro real, queria botar o imposto para 10% e tributar os lucros. Tudo bem, pode fazer o que quiser. Agora, mexa no imposto de renda, mas tem que lembrar que o imposto de renda tem que ser genérico, universal e progressivo. A alíquota do imposto de renda não pode ser única, ela tem que ser progressiva. Quem ganha mais, paga mais, tá? Que está aqui na Constituição. E nós temos a tabela progressiva para a pessoa física, que vocês conhecem muito bem, e nós temos a progressividade na jurídica, que é a alíquota de 15 mais um adicional de 10, que chega a 25, né? Então, lembre-se que essa mudança que ia ter aí, disseram que ia baixar para 10, tudo, mas não é bem assim, eles têm que fazer dentro da legislação, né? E nós temos, além da nossa Constituição Federal, nós temos um Código Tributário Nacional, né? A Lei 5.172 de 66, que inclusive está muito ultrapassado, né? A nossa Constituição já é de 88, precisa se fazer um Código Tributário Nacional. Na Constituição de 88, isso foi prometido que ia ser feito, que seria uma lei complementar, e até hoje ainda não fizeram, né? Até hoje ainda não fizeram. Então, esse código tributário, né, está precisando sair, uma reforma tributária e um novo código. Mas o código mesmo de 66, né, ele tem o status de lei complementar. E ele diz aqui, lá na seção 1, imposto de renda, imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza, né? Ele diz o seguinte: o imposto, caso tenha alguém aí com o som aberto, não sei quem é. Imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza. Artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e provento de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de quê? De renda. Renda. Assim entendido o produto do capital, do trabalho e da combinação de ambos. Então, nós vamos tributar a disponibilidade econômica ou jurídica da renda. E nós estamos falando aqui de imposto de renda pessoa jurídica, onde a disponibilidade econômica está na DRE, não está no fluxo de caixa, é na DRE, aquele é um resultado econômico, e ele vai ser tributado, não é? E se não for renda, o que é renda? Assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, né? Isso é renda. Mas se não for renda, nós vamos chamar de proventos de qualquer natureza. Assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Então, gente, tributa tudo, né? Renda e provento de qualquer natureza, tá? Tributa tudo. Então, só vai ser isento aquele que o fisco diz é isento, porque é imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, né? De qualquer natureza, né? E aí o próprio CTN fala ainda mais embaixo. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, independe da localização, independe de onde vem a receita, o nome do rendimento, da localização, da condição jurídica, da nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Independe. Teve aumento patrimonial, teve renda, é tributado. E aí ele fala aqui no artigo 44. E aí é onde vai chegar o que a gente vai falar aqui, né? A base de cálculo do imposto de renda é o montante real, arbitrado ou presumido de rendas ou proventos tributáveis. E o contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade jurídica ou econômica da renda. Ou seja, o titular, se o contribuinte é o titular, ele é um tributo direto. Quem paga é a empresa, a pessoa jurídica ou a pessoa física, não pode repassar para outro, né? O imposto de renda é um imposto direto.
E a lei pode atribuir à fonte pagadora a condição de responsável tributário, é a retenção na fonte. Mas a gente fica aqui, né? Base de cálculo, né? É o montante real arbitrado ou presumido de proventos tributados. E nós vamos falar das formas de tributação, não é? Eu coloquei aqui forma de tributação da pessoa jurídica. Eu coloquei aqui, pessoa jurídica por opção, por determinação legal, são tributadas por uma seguinte forma. Eu coloquei o Simples Nacional porque o imposto de renda está incluído no Simples. Logicamente que essa lei, o nosso Código Tributário, que é de 66, não existia o Simples Nacional ainda, né? Não existia essa forma. Naquela época, a microempresa tinha uma dispensado de pagar imposto de renda, né? Era isento de imposto de renda. Essa forma de Simples veio depois, veio em 96, depois em 2006, né? Primeiro como Simples Federal e depois como Simples Nacional. Então não está contemplado ali. Mas o Simples Nacional é uma forma de pagar imposto de renda, não é? E tem o lucro presumido e o lucro arbitrado, né? Lucro presumido, que vocês devem saber muito bem, que é aquele que o lucro que é presumido pelo fisco, o comércio, o fisco presume que você tem 8% de lucro. Serviço, o fisco presume que você 32% é lucro e vai tributar em cima da presunção. O arbitrado, que na grande maioria, 99% da tributação do arbitramento, é feito pelo fisco, né? Porque desconsiderou a sua escrita, porque desconsiderou a sua tributação e lhe arbitrou. Embora a pessoa jurídica possa se auto-arbitrar, né? Possa se auto-arbitrar. Mas, geralmente, o lucro arbitrado ele é arbitrado pelo fisco. E a outra forma, que é o lucro real, que seria a forma mais genuína, né? Aquela forma primeira, tributar o lucro de forma real, em cima do lucro contábil, né? Seria isso aí. Tanto é que, se você pode optar pelo presumido, você pode optar pelo arbitrado, né? Você já é real. Você pode optar, aí tem lá, opção pelo simples, opção pelo presumido, mas não tem opção pelo lucro real. Lucro real já é lucro real. Agora, eu posso optar pelo simples nacional, eu posso optar pelo presumido, eu posso optar para me auto-arbitrar. Se você não fizer nenhuma dessa opção, você é lucro real. Você é lucro real. Agora, o que você pode optar dentro do lucro real é: eu sou real trimestral ou sou real anual? Aí é uma opção. Tá? Então, o lucro real seria o lucro da essência. A essência seria tributar o lucro correto, o lucro que parte do lucro contábil. Não é? Então, a base de cálculo, não é, do imposto de renda, falando genericamente, é determinada segundo a lei vigente na data que ocorre o fato gerador. É o lucro real, é presumido ou arbitrado correspondente ao período de apuração. Então, você tem que apurar, determinar aquela data do fato gerador, qual é a lei que está em vigência ali, para apurar o lucro que é real, presumido ou arbitrado. Mas, como regra geral, né, no imposto de renda, como a gente já viu lá em cima, integra a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação, independente da natureza, da espécie, da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorra um ato de negócio para sua finalidade e tenha o mesmo efeito previsto na norma específica de incidência do imposto. Então, é específica, né? Então, gente, é aquilo ali, independe de onde veio, qual é o nome, basta que você tenha renda ou provento de qualquer natureza. E o que é provento de qualquer natureza? Que é qualquer aumento patrimonial, né? Então, como é calculado o imposto de renda no Brasil, inclusive o lucro real? Não é? O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por período trimestrais. Um fecho em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, não é? E 31 de dezembro, quatro trimestres.
né? Quadrimestre. No caso de apuração na base do lucro real, o contribuinte ainda tem uma opção, apurar anualmente. No lucro real, eu tenho uma opção de apurar anualmente. No presumido, eu tenho essa opção? Não. No arbitrário, tem essa opção? Não. Eu só tenho a opção de pagar anualmente, se for base do lucro real. Que bom! Vou optar para pagar, apurar anualmente. Não é pagar, na realidade é a opção de apurar, né? Porque a gente apura trimestralmente. A apuração anual vai fazer com que você tenha que recolher mensalmente o imposto por estimativa. Eu apuro no final do ano, ok, mas eu vou ter que recolher mensalmente um impostozinho por estimativa, que nós vamos ver depois como é que se faz esse recolhimento, né? Então, a base é trimestral. A base é trimestral. No Brasil, o imposto de renda é trimestral. Agora, o lucro real lhe dá uma opção de apurar anualmente. Porém, você tem que fazer recolhimentos mensais por estimativa. Tá? Bom, e a alíquota do imposto de renda? A alíquota é 15%. A alíquota é 15% para todos, né? Agora, fora 15%, para cumprir o que está na nossa Constituição Federal, tem um adicional de 10%. Então, não fica uma alíquota fixa, ela é progressiva, 15 mais 10. Então, a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, tanto faz. A gente vai em cima do lucro, de forma que você apurou se foi real, presumido ou arbitrado, não interessa. A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder, né, ao valor resultante da multiplicação de 20 mil, multiplicado pelo número de meses do período, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda de 10%. Então, é 20 mil ao mês, ou 20 mil multiplicado pelo número de meses do período. Então, veja só, se eu estou fazendo real trimestral, eu tenho 3 meses. A parcela de 20 mil ao mês, multiplicado por 20 vezes 3, dá 60. Se eu faço trimestral, a parcela do lucro real, que passou de 60 mil, tem mais 10%. Porque em cima do lucro real, vamos falar aqui o lucro, pode ser real, presumido ou arbitrado, mas vamos falar do lucro real. Em cima do lucro real que eu tiver, eu aplico 15%. Ok, isso é o imposto de renda normal. Mas se esse lucro real ultrapassou 60 mil no trimestre, isso que passou de 60 tem mais 10%, não é? Que é o adicional. É o adicional de imposto de renda. Eu falei no lucro real, mas pode ser real, presumido ou arbitrário. E aqui eu fiz um exemplozinho para a gente deixar mais claro, né? No trimestre, o lucro real foi 90 mil. Primeiro trimestre. O imposto de renda normal é 15%. Então, 15%, 90. 15% de 90 dá 13.500. Ok. O imposto de renda normal. Bom, eu tenho o adicional. O adicional é 30 mil vezes 10. Dá 3 mil. Aí, por que 30 mil vezes 10? Olha, porque o adicional é 90 mil, que foi o lucro, menos 60, que é 20 vezes 3, né? 20 vezes 3 não é 60. Então, 90 menos 60 dá 30. Em cima de 30 dá 10%. Ou seja, meu lucro foi 90, ultrapassou 30 mil dos 60. 60 é 20 mil multiplicado pelos números de meses, que foram 3. Então, eu vou lá e vejo, olha, quanto eu estou fazendo trimestral?
é 20 vezes 3, dá 60. O que passar de 60 tem mais 10%. Quanto é que passou de 60? Passou 30. Então, sobre 30 tem mais 3%. Então, o meu imposto de renda devido é 13.500 mais 3.000, que dá 16.500. Essa é a fórmula de calcular o imposto de renda. Isso, logicamente, quando você vai para a SF, né, ele calcula automaticamente, né? O sistema da Receita calcula automaticamente. Aliás, não só o sistema da Receita, o nosso sistema de contabilidade fiscal, né? Os nossos programas calculam automaticamente. Mas a gente tem que saber o que é, porque ele está calculando, né? Bom, o prazo de recolhimento, lucro real trimestral, presumido. Aqui eu estou falando do trimestral, né? Então, recolhimento é em cota única até o último dia do mês subsequente ao encerramento do trimestre, né? Último dia útil do mês subsequente. Então, o primeiro trimestre fecha em março, recolho em abril. O segundo trimestre encerra-se em abril, maio e junho, e recolho em julho. O terceiro trimestre é julho, agosto, setembro, recolho em outubro. O quarto trimestre é outubro, novembro, dezembro, recolho em janeiro. Ah, mas eu peguei o primeiro trimestre agora, de 2022, janeiro, fevereiro e março de 22, e meu imposto deu 30 mil para pagar. Foi muito alto, não tenho dinheiro. Posso fazer algum parcelamento? Pode. Você pode dividir até 3 cotas. Uma pagando em abril, outra em maio, outra em junho. Agora, a cota de abril, que é o vencimento normal, não tem juros. Mas a cota de maio teria 1% de juros e a cota de junho teria 1% mais Selic de maio, né? Em cima dessa cota, tá certo? Você pode dividir. Agora, essas cotas, né, divididas em 3 cotas, nenhuma cota pode ser menor que R$ 1.000. Então, no caso, eu só posso dividir, né, se meu imposto for a partir de R$ 2.000, né? Porque é dividido, não, 2.000 não, dá, daria 2 cotas de R$ 1.000, né? 2 cotas de R$ 1.000. Aí poderia dividir, né? Porque se você tiver 1.999,99 centavos, você não pode dividir em cotas, que vai a menos de R$ 1.000. Aí aqui Rio Grande perguntou aqui, não sei quem é lá da Rio Grande, uma dúvida: se o cliente divide em 3 cotas e não paga a primeira, eu posso recalcular, continuar pagando as demais? Recalcular, eu não entendi como recalcular. A primeira vai ter multa e juros, e as outras vai pagar normal, não é? Não precisa recalcular. Dividiu em 3 cotas. Abril, maio e junho. Não pagou a de abril, atrasou, está em maio, paga de maio e a de abril. A de abril vai ter multa. A de maio, não. Passou do vencimento, começa a ter multa. Os juros continuam correndo. Você não precisa nem recalcular, você vai pagar ela atrasada, com multa e juros. Porque se você paga no prazo, não tem multa, só tem juros. A de abril nem juros tinha, né? Porque a de abril é coisa. Dentro do mês, do primeiro vencimento, não tem juros. A cota sem juros e sem multa. Mas se você atrasar a primeira cota, ela vai ter multa e juros, independente das outras, se você pagar em dia, né? Então não precisa recalcular, não. Precisa pagar ela. Agora ela tem que pagar com multa e juros, né? As cotas vencidas. Não, perde não. Perde o direito de pagar em cotas, não. Vai pagar as cotas com multa e juros. Não perde o direito, não. Continua pagando em cotas, né? Mas aí é que tem. Vai ter os encargos. Vai ter os encargos, tá certo? Mas não perde esse direito, não. Tá certo?
Bom, aí vamos partir para quem é obrigado a lucro real, né? Para quem é obrigado a fazer lucro real. Tem pessoas jurídicas que podem fazer presumido, mas optam pelo real por questão de planejamento tributário, né? Optar pelo simples, do presumido real, muitas vezes é por opção. A opção é feita pelo planejamento tributário. Agora, algumas pessoas jurídicas não podem fazer presumido, muito menos simples nacional. Tem que ser real. O que ela pode fazer de planejamento tributário é real anual, real trimestral. Mas não pode fazer um planejamento tributário presumido ou real. Não pode, porque ela já é obrigada a real, então ela vai ter que ser real. Começa com faturamento acima de 78 milhões. Então, as pessoas jurídicas que têm faturamento acima de 78 milhões, elas são obrigadas a lucro real. Isso dá, em média, 6 milhões e 500 mil no mês, né? Que é 6 milhões e 500 mil multiplicado por 12. Né? Então, essas pessoas jurídicas são obrigadas ao lucro real. Tá certo? Agora, isso não quer dizer que a pessoa jurídica que tem um faturamento menor do que 78 milhões não possa fazer lucro real. Pode sim. Pode sim. Né? É a opção aí, a opção é através de um planejamento tributário. Né? As atividades. Quais são as atividades? Bancos comerciais, banco de investimento, desenvolvimento, agência de fomento, caixa econômica, sociedade de crédito, na área de valores imobiliários, cooperativa de crédito, no campo de seguros privados, capitalização, entidade de previdência privada, sistema financeiro nacional, sistema de seguro, todos eles são lucro real. Né? Quem tiverem lucros, rendimentos e ganho oriundo do exterior. Então, se sua empresa aplicou no mercado financeiro lá fora, participa de empresas lá fora, obteve ganho, obteve lucro lá de fora, vai fazer lucro real. Vai ter que fazer lucro real. Não é você faturar, exportar, não. Exportar, até a empresa do lucro presumido pode exportar. Inclusive, na exportação, PIS e COFINS é zero. Né? Então, não é exportar. É ter rendimentos, ter lucros lá fora. Ter empresas lá fora e ter lucros. Ter imóveis, algum ganho de capital, aplicações financeiras lá fora, tiver ganho lá fora. Isso faz com que a empresa passe para lucro real. Que usufrua de benefícios fiscais do imposto de renda. Eu tenho algum benefício fiscal do imposto de renda. Eu tenho programa Alimentação Trabalhador. Eu tenho ProUni. Eu tenho redução do imposto de renda pela Sudene. Qualquer incentivo que reduz o imposto de renda, ele só é permitido para lucro real. Né? Eu tenho Fundo da Criança e Adolescente. Né? Isso tem lá, pode dar lucro real. Né? Então, se for isenção ou redução do imposto de renda, né? Não vamos falar de benefícios fiscais do Estado e do município. Aqui, leva para lucro real se for benefício fiscal relativo ao imposto de renda, certo? Que no decorrer do ano calendário tem efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa. Ora, o regime de estimativa é um regime de lucro real. Se eu paguei por estimativa, é porque eu quero real. Não tem mais como eu voltar. Né? Eu não tenho como voltar. Porque está no DAF. Né? O primeiro DAF é que diz qual a sua opção. Se você pagar o DAF pelo imposto de renda real trimestral, o código for real trimestral, você é real trimestral o resto do ano. Se você pagou o primeiro DAF em fevereiro, relativo a janeiro, mensal, por estimativa, você vai ser estimativa para o resto do ano. Né? E é anual. E é lucro real. Né? As empresas de factoring também são obrigadas a lucro real. Né? Prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia, mercadológica, pagar, conta a receber,
resultante de vendas mercantis, venda a prazo, prestação de serviço, faturamento, né? Compra e venda de faturamento. Compra de faturamento, a facto. Elas são obrigadas a lucro real. Que explora atividade de securitização de créditos imobiliários e financeiros e o agronegócio. Lucro real. Bom, agora vamos saber quem é lucro real, o que é. Não é? Vamos saber o que é. Bom, o lucro real, olha o conceito. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração antes da provisão para o imposto de renda, ajustados pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda. Então, é o lucro contábil, né? Esse lucro líquido é o lucro contábil. De onde é que vem o lucro contábil? Da DRE. De onde é que eu pego? É o lucro líquido antes da provisão para o imposto de renda. Ou seja, é o lucro logo após a contribuição social. Que a contribuição social é primeira, viu? Primeiro a gente calcula a contribuição social, lança a contribuição social da contabilidade, aí fica o lucro líquido antes do imposto de renda. Aí a gente pega esse lucro líquido antes do imposto de renda e vai fazer os ajustes lá no LALU para apurar o lucro real e calcular o imposto de renda e voltar para a contabilidade para contabilizá-lo. Então, ele é ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas e autorizadas na legislação do imposto de renda. Que nós vamos ver uma listinha delas aqui, algumas. Não é todas, não. É algumas, aquelas mais conhecidas. Né? Resultado ajustado. Ó, vou marcar aqui. Ó. Falei de lucro real. Vou marcar aqui. Falei de lucro real. E aqui eu estou falando de resultado ajustado. Diferença primordial. Antigamente era a base de cálculo da contribuição. A IN 1700 chama de resultado ajustado. Então, a gente vai começar a ter essa nomenclatura na legislação do imposto de renda, que eles mudaram a nomenclatura. Antigamente, o imposto chamava lucro real e da base de cálculo da contribuição social. Hoje, eles chamam lucro real e resultado ajustado. Quando ele fala resultado ajustado, ele está falando da contribuição social. Quando ele fala lucro real, ele está falando do imposto de renda. Certo? Então, resultado ajustado é o lucro líquido do período de apuração antes da provisão para imposto de renda, para a contribuição social, aliás. Ajustado pelas adições, exclusões e compensações permitidas ou autorizadas pela legislação da CSL. Esse é o resultado ajustado. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração antes da provisão para o imposto de renda, ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas na legislação do IR. Certo? Então, eu tenho dois resultados. O resultado ajustado, que é antes da contribuição social, eu saio com ele, faço adição, exclusão, compensação. Acho o resultado ajustado para calcular a contribuição social. Calculo a contribuição social. Volto para a contabilidade. Faço o lançamento contábil da contribuição social. Aí diminui o lucro. Aí fica o lucro antes do imposto de renda. Lucro líquido antes do imposto de renda. Eu saio de lá, né? Faço ajuste, adição, exclusão, compensação e chega ao lucro real. Chegando ao lucro real, eu calculo o meu imposto de renda e volto para a contabilidade para lançar na contabilidade o imposto de renda. Então, eu saio duas vezes. Eu saio primeiro com resultado para fazer o resultado ajustado, que é da contribuição social, e saio a segunda vez para calcular o lucro real, que é o lucro líquido do imposto de renda. Então, eu saio duas vezes.
Na DRE, ela montada, não é? A DRE apresentada, não é? Quando a gente vai mandar a ECD, quando a gente vai publicar o balanço, quando é SA que publica em jornais, não é? Não aparece contribuição social, lucro antes do imposto de renda, tal, não. Lá aparece lucro, resultado antes dos tributos sobre o lucro, tributos sobre o lucro, resultado do período. Tributos sobre o lucro é contribuição social e imposto de renda. Não necessariamente tem que aparecer o lucro antes da contribuição, aí vem a contribuição, aí fica o lucro antes do imposto de renda, vem o imposto de renda, depois o lucro líquido. Não necessariamente. Porque a DRE, ela é sintética. Eu coloco lá lucro, aliás, a gente não chama de lucro, chamamos de resultados antes do resultado antes dos tributos sobre o lucro. Aí vem tributos sobre o lucro, que às vezes vem imposto de renda e CSL. Aí vem resultado após o tributo sobre o lucro, que é o resultado do período, quando não tem um resultado mais abrangente. Tá? Agora, aqui não. Para calcular imposto de renda, a gente tem que fazer os dois resultados. Primeiro faz o resultado antes da contribuição social e sai para fazer os ajustes para calcular um resultado ajustado. Esse resultado ajustado vai nos dar a contribuição social. Aí eu contabilizo. Aí diminuo a contribuição social do lucro líquido. Aí saio com o lucro líquido antes do imposto de renda. Vou fazer os ajustes, adição, exclusão e compensação. Esse ajuste vai me dar o lucro real. E aí, em cima do lucro real, eu calculo o imposto de renda e aí vou para a contabilidade fazer o lançamento contábil. Aí fica o lucro líquido. Né? Agora, que danado é que tem essas adições e exclusões? Que são adições e exclusões? Né? Adições ao lucro real. Na determinação do lucro real e do lucro ajustado, serão adicionados ao lucro líquido do período. Olha, adicionado ao lucro líquido do período. Vou fazer aqui lucro real. O que eu estiver fazendo para lucro real, praticamente estou fazendo para contribuição social. Tá? O que eu vou dizer aqui serve para contribuição social também. Certo? Então, vamos lá. Eu vou adicionar os custos, as despesas, os encargos, as perdas, as provisões, as participações e qualquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com a legislação do imposto de renda ou da contribuição social, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real ou do resultado ajustado. Então, eu posso ter como adição custos, despesa, encargos, perda, provisões, participações e qualquer outro valor que são deduzidos do lucro, mas que o fisco não aceita. Por quê, gente? A DRE é uma demonstração dedutiva. Receita menos deduções da receita líquida, menos custo da lucro bruto, menos CMV, menos despesas operacionais da lucro operacional, menos imposto de renda, tá? Aí é dedutível. Então, se eu tenho algo ali que está deduzindo, né, das receitas e o fisco não aceita, eu vou ter que adicionar para eliminar o resultado da dedução. Não é? Por exemplo, se você tem um lucro real de 100 mil reais, aliás, lucro real não, seu lucro contábil está aparecendo lá 100 mil, seu lucro contábil antes do imposto de renda, 100 mil. Mas, para você chegar nesse resultado de 100 mil, você fez uma despesa, teve uma despesa lá que você lançou, de 10 mil de uma doação que você fez. Tá? Você fez uma doação de 10 mil reais. Uma doação qualquer aí. Né? Fez doação com brindes, doação. Foi brindes e doações. 10 mil reais. Você gastou.
Ora, se seu lucro é 100, porque você fez uma doação e deu brindes de 10 mil, se você não tivesse feito os brindes, feito a doação e doado os brindes, seu lucro seria 110. Ou não é? Seu lucro seria 110. Por quê? Porque seu lucro é 100, porque foi deduzido 10 mil de doações e brindes. Se não tivesse acontecido essas doações e brindes, seu lucro não era 100, seu lucro era 110. Aí o que é que o fisco diz? Olha, teu lucro contábil é 100, mas para mim não é 100, porque eu não aceito doações e não aceito brindes. Então, seu lucro para mim é 110, não é 100. Agora, não mexa na sua contabilidade, não mexa. Chegue aqui no Lalu e adicione, porque você chega aqui no Lalu, seu lucro contábil é de 100, mais 10 mil de adição, dá 110. Então, você vai pagar imposto sobre 110. Então, na realidade, ele vai analisar todos os custos, despesa, encargo, perda, provisões que você lançou como deduzindo do lucro, mas que ele não aceita. Para ele mandar você voltar para o lucro. Só que ele manda você voltar para o lucro no livro fiscal dele, que é o livro de Lalu, que é o livro de apuração do lucro real. Ele não manda você mexer na DRE. Ele manda você fazer uma apuração paralela no Lalu. São essas adições que nós chamamos aí, que é o grande calo dos contadores, saber o que é adição e o que não é. Mas é uma lógica, é uma lógica. Aquilo que na contabilidade foi deduzido do lucro pode ser uma adição para o imposto de renda no Lalu. Então, as adições no Lalu, aquelas que são diretas da contabilidade, na contabilidade elas foram deduções. No Lalu é adição. Agora, se tem algum resultado, ou rendimento, receita, né, que não foi incluída lá no lucro, na contabilidade, resultado, rendimento, receita, ou qualquer outros valores que você não incluiu no lucro líquido e que é para incluir, você também pode adicionar. Você pode adicionar no Lalu. Tem linha para tudo. Esse rendimento era para estar lá dentro do lucro, mas não está. Como é que eu vou pagar imposto? Não, adiciona no Lalu. O certo era voltar, consertar, mas às vezes você não pode consertar. A contabilidade não é assim. Você não abre a contabilidade. Agora mesmo vocês entregaram a ECD, né? Estou entregando, né? Estou entregando a ECD. Veja só, a ECD de 2020, né? Ela pode ser substituída, porque a ECD é um livro. O livro de 2020, que a ECD é um livro, né? Você entrega o diário, razão, né? Tudo para o fisco. Ele pode ser substituído até a entrega da ECD de 2021, que é agora, em junho. Em julho, você não pode mais substituir o livro, né? Outra coisa, na legislação contábil, né, nas normas contábeis, bem como no manual da ECD, diz que lançamento extemporâneo por erro não pode ser motivo de substituir a ECD. Tem que ser através de lançamento extemporâneo, são os erros. Então, vamos lá, vou dar um exemplo para você agora. Desse item 2, por exemplo, aqui. Resultado, rendimento, receita e qualquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com essa legislação, deve ser computado. Vou dizer uma coisa. Em 2020, eu esqueci de lançar uma receita. Em 2020. Então, o que aconteceu? O lucro líquido contábil de 2020 para calcular imposto de renda foi menor.
e eu paguei imposto de renda menor em 2020. Eu agora descobri isso. Vou consertar. Eu vou consertar 2020 agora em 22. Eu não posso ir fazer uma ECD para retificar. Não tem ECD retificadora. Eu não posso substituir o livro. Já volto, viu, galera? Eu não posso substituir o livro porque eu fiz um erro contábil. Não posso. Eu tenho que consertar o erro agora, né? Aí eu faço o lançamento agora em ajuste de exercícios anteriores, lá no PL. E digo para o fisco, ó, esse ajuste é um lançamento extemporâneo, tipo X. Está no manual da ECD isso, viu? Está no manual da ECD. Lançamento tipo X, extemporâneo. E aí eu mando a minha ECD de 22, agora com a retificação em 22. O lançamento tipo X. Aí o que é que o fisco pode perguntar? Ô, Israel, você fez um ajuste em 22, mas na realidade o ajuste era de 2020, não é? Você fez em 2022, tudo bem. Agora, essa receita que você lançou em 2022 como ajuste das exercícios anteriores, você tributou ela em 2020? Aí eu digo, não. Eu disse, pronto. Então faça a retificadora da ECF e lance lá em adições a de 2020. Eu tenho que retificar a ECF de 2020 e tem uma linha lá em adições para eu lançar a receita. Eu vou lançar a receita como adição. Eu não posso mais mexer na contabilidade. Certo? Então pode acontecer isso. Agora, se você lançou custo, despesa, encargo, diminuindo o lucro, se o fisco não aceita, você vai ter que adicionar, né? Certo? Aí eu coloquei aqui, gente, uns exemplos, né, de adição. São vários exemplos, né? São vários exemplos, né? Não é que vocês vão decorar todos, não. E aqui não chega nem a 30% do que pode acontecer, né? Então, aqui, lucro oferido do exterior. Você tem que oferecer a tributação aqui. Se não entrou, você vai adicionar, né? Se não entrou na contabilidade ainda. Pagamento à sociedade civil, quando for controladora. Aí, no caso, uma empresa controladora contrata uma sociedade civil de advocacia. Só que o advogado lá, vamos dizer, a advogada é esposa do advogado, do controlador da empresa. Eu sou o controlador da empresa. A minha empresa é lucro real. Eu quero contratar uma sociedade de advogados, sociedade civil de advogados, médico, dentista, sei lá, qualquer. Eu vou contratar uma sociedade civil de advogados. Eu contrato a sociedade civil da minha esposa. Tá? Adição. Né? Depreciação acelerada. Encargo de depreciação pelo gozo e benefício fiscal. Você acelera a depreciação. Depois que acelerou, você tem que voltar à depreciação que você já usou, adicionando de volta a despesa. Aí vem aqui, eu vou marcar as principais aqui, ó. Despesa com alimentação de sócio acionista. Salvo aqueles que são considerados salários indiretos. Despesa com alimentação de sócio. Está vendo? Sócio, a empresa não pode pagar alimentação para ele. Se pagar, é considerado salário indireto. O que é salário direto? Aumenta o prolabore dele e vai para a tabela progressiva. Eu posso pagar alimentação para os empregados? Posso. Programa de alimentação do empregado, trabalhador, além do programa permitir você deduzir a despesa, como despesa dedutível, você ainda pode pegar até 15% dessa despesa e diminuir o imposto de renda em 4%. É um benefício fiscal. Mas eu posso pagar, independente do programa de alimentação do trabalhador, eu posso pagar
alimentação para os meus empregados? Posso, desde que seja para todos os empregados indistintivamente. Não pode discriminar, indistintamente. Não pode discriminar. Né? Eu não posso ver, eu vou pagar para aquele é bonzinho, aquele é da diretoria. Não, tem que ser para todos. É despesa dedutível. E eu posso pagar através do PAT? Posso. É despesa dedutível. E ainda mais, 15% dessa despesa serve para eu reduzir o meu imposto de renda em até 4%. Tá? Contribuições não compulsórias, exceto destinadas a seguros e plano de saúde, benefícios complementares da Previdência Social em favor dos empregados. Contribuições não compulsórias. Qualquer contribuição que eu pagar para o meu empregado, não posso pagar. É indedutível. Ah, mas eu quero pagar o seguro para ele? Pode. Quero pagar plano de saúde? Pode. Quero pagar plano de previdência? Pode. E nesse caso empregados e dirigentes da pessoa jurídica. Não posso pagar plano de previdência e plano de saúde só para os dirigentes, não. Como eu vejo muitas empresas fazer aí, é só para os sócios. Não. Se quer ser dedutível, o plano de saúde, os seguros, o plano de previdência, tem que ser para todos os empregados e dirigentes. Não pode ser só para eles. É dedutível? É. Mas tem que ser para todos. Não pode discriminar. Não pode ser só para o sócio. Tem que ser empregados e dirigentes. E outra coisa, a previdência social, né? A previdência privada, né? Que você pode pagar, esse valor da previdência privada que você paga para seus empregados, ela não pode ser maior que 20% do valor da sua folha. Se sua folha é 100 mil, você só pode pagar de previdência para seus empregados 20 mil, que é exatamente o valor da previdência oficial, que é o INSS. Quanto é o INSS sobre a folha? É 20% da folha. Aí eu quero fazer uma previdência privada para meus empregados? Pode, desde que não passe de 20% da folha também. Tá? Então, são contribuições não compulsórias. A empresa não é obrigada a pagar. Ela paga porque quer. Então, é mera liberalidade. É indedutível. Ah, eu quero pagar o nosso conselho de classe, né? CRC, por exemplo. A empresa pagou para mim, conselho de classe. Bom, mas aí é obrigação da empresa pagar conselho de classe? Não. Se não é obrigação da empresa pagar conselho de classe, o que é que eu vou fazer? Eu pago o conselho de classe e jogo como despesa indedutível. Ah, não, mas eu posso pagar o seguinte: eu paguei o conselho de classe do contador, mas coloquei ele como salário dele. Aí tudo bem, né? Salários indiretos, certo? Doações, exceto expressamente admitidas como dedutível. Quais são as doações que podem ser admitidas como dedutíveis? Né? Doações a entidades sem fim lucrativo que prestem serviço gratuito para os seus empregados ou dependentes deles, ou na área que atuem. Essas entidades sociais, serviços sociais, prestam serviço gratuito para a sociedade. Você pode fazer doação a ela até 2% do seu lucro operacional. Se passar disso, é indedutível. Então, eu tenho aqui em Recife o Hospital do Câncer, o IMIP, que é o Hospital das Crianças, que são hospitais públicos, né? Que não é privado, mas que atende o público em geral e a grande parte é gratuito. Que você faz doações porque eles têm o certificado certificado de utilidade pública, tá? Então, eu só posso doar até 2% do meu lucro operacional. Né? Ou você faz doação para a entidade de ensino e pesquisa,
até 1,5% do lucro operacional. É de ensino e pesquisa também, né, sem fim lucrativo, que presta serviço gratuito para a sociedade, tá? Também tem isso, não é empresas privadas com finalidade de lucro, não. É entidades sem fins lucrativos, tá? Que presta serviço gratuito, principalmente em educação e pesquisa. Nesse caso, é 1,5% do lucro operacional. Passou daí, é indedutível. As doações são indedutíveis. Eu tenho a Lei Rouanet, né? A famosa Lei Rouanet, a lei eu posso fazer doação para atividades culturais, artísticas. Tem parte de doação que é dedutível. Depende do artigo da lei que você está usando. Se for o artigo 18 da lei, estiver enquadrado no artigo 18, a doação é indedutível. Mas se você tiver feito uma doação para projetos culturais e artísticos da Lei Rouanet, com base no artigo 25 e 26, a doação é dedutível. Além disso, é um incentivo fiscal. Ainda reduz o imposto de renda, né? A Lei Rouanet. Despesa com brindes indedutíveis. Aí, professor, o que é brindes? Que brinde é esse? Né? Que brinde é esse? Olhe, brinde aqui, não vamos confundir, né, com propaganda, material promocional. Eu comprei uma canetinha, mandei botar o nome da empresa, telefone, endereço, tal. Né? Aí não é brindes. Aí você vai dizer despesa com material promocional. Propaganda é dedutível. Propaganda é dedutível. Então, trate isso como propaganda. Você tratar como um brinde é indedutível. Agora, você mandou para o seu cliente, achou ele bom, tal, é um amigo seu, é um cliente, vou mandar 1 litro de uísque para ele, vou mandar uma cesta, não sei o quê. Aí não tem. Aí é indedutível. Aí o fisco não aceita. Tá? Então, vejam só. O brinde aqui está voltado àquilo que não está ligado à atividade da empresa. Não é? Eu não estou promovendo o nome da empresa. Tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. A própria contribuição social sobre o lucro é indedutível. Né? A própria contribuição social sobre o lucro é indedutível. Certo? Então, eu faço a contribuição social. Na primeira contribuição, pego o lucro líquido antes da contribuição, faço o ajuste, calculo a contribuição, lanço na contabilidade. Depois, pego o lucro líquido depois da contribuição, que é antes do imposto de renda, vou para o LALU, faço adição, aí quando eu for fazer as adições, adiciono a contribuição social de volta. Ela é indedutível. Outra coisa aqui que eu queria falar também, que é essa aqui, provisões, exceto férias e terceiro salário. E as provisões técnicas obrigatórias da companhia de seguro. Olha, provisão mesmo é indedutível. Tá? Provisão são indedutíveis, exceto provisão para férias de terceiro e encargos. E tem essa provisão técnica aqui de seguradoras. Então, gente, qualquer outra provisão que vocês criarem, né? O cara entrou na justiça, vou fazer a provisão porque a gente vai perder, faça a provisão, faz contabilmente, mas é indedutível. Agora, férias de terceiro salário, não. Provisão técnica obrigatória da companhia de seguros tem que fazer provisão porque a lei manda. O fisco aceita. Os encargos das férias, a provisão para terceiro salário, o fisco aceita. Mas se não for isso, qualquer outra provisão, inclusive aquela provisão contábil que a gente deve fazer, né, que fazia há tempos atrás, que era PDD, né? PDD, provisão para devedores duvidosos, que deve ser feita ainda hoje, né? Mudou o nome, provisão para perda, né? Prováveis perdas de clientes, o nome hoje, ela é indedutível também. Né? Ela é indedutível. Né? Então, você vê, tem uma relação
Tem uma relação. Multas por infração à norma legal ou fiscal, por atuação fiscal. Multa é indedutível. Qual é a multa que é dedutível? Multa de mora pelo atraso. Essa é indedutível, né? A multa pelo atraso. Eu atrasei a minha DCTF. Paguei a multa de atraso da DCTF. Ok. Dedutível. Agora, multa por cometer infração pode ser infração qualquer uma, inclusive fiscal. Indedutível. Ah, multa de trânsito, indedutível. Multa de ofício, indedutível. Ah, trazer a DCTF, paguei, entreguei espontaneamente e paguei a multa, dedutível. Não entreguei a DCTF, deixei para lá. O fisco descobriu, me autuou pelo descumprimento da obrigação acessória, não entregar a DCTF e fez a autuação, multa indedutível. Enquanto foi de mora, porque eu atraso, porque eu paguei espontaneamente, foi dedutível. Mas na hora que o fisco fez a autuação fiscal pelo descumprimento da obrigação acessória, passou a ser indedutível. Depreciação de carro de luxo, barco e apartamento, bens utilizados pela diretoria que não são ligados intrinsecamente à atividade. Você tem bens que está no nome da empresa, esse é pega, não pega não? Esse pega. Bens que não está no nome da empresa, bens que está no nome da empresa, né? E que quem usa é o sócio. Quem usa é o sócio, né? Isso é comum, meu amigo, isso é comum demais, né? E a gente não pode, né? A gente sabe que a maioria dos veículos mesmo, a maioria dos veículos do sócio, médio e pequeno, não é da empresa, é do sócio, mas está no nome da empresa. Mas a depreciação desses carros, dos barcos, apartamentos, tudo que está em nome da empresa, né? Que é utilizado pelos sócios, pela diretoria, tudo isso, se eles pegarem, é tudo indedutível, né? É tudo indedutível, tá certo? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Principalmente quando você tem barco. Barco, se sua empresa não tem nada a ver com barco, para você fazer sua atividade, não tem nada a ver barco, aí eles pegam com mais facilidade, né? E as exclusões, né? As exclusões. Depois a gente vai fazer um exemplo, né? Na parte prática, um exemplo colocando isso aí, que é para ficar mais claro, porque é só a teoria, fica meio, né? Mas isso aqui fica com vocês para vocês dar uma pesquisada, qualquer coisa, dar uma olhada. Tem mais coisas, tá? Eu vou dizer para vocês onde é que vocês encontram uma relação bem maior. Mas é muito extensa, né? Na dúvida, você tem que pesquisar mesmo, para saber, né? Bom, as exclusões é mais simples, gente. É mais simples. Tá? Exclusões. Na determinação do lucro real e do resultado ajustado, poderão ser excluídos do lucro líquido. Os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação de imposto de renda ou da contribuição social e que não tenha sido computados na apuração do lucro líquido. Ou seja, valores que não estão na contabilidade, mas que seja autorizado você a deduzir pelo fisco, né? Tanto do imposto de renda como na contribuição social. Aí você me pergunta, professor, que valor é esse que não está na contabilidade que eu posso excluir? Ó, vou dar um exemplo comum, né? Bem simples, que muitas empresas, indústrias usam. Depreciação acelerada. Depreciação acelerada. Por exemplo, eu na área rural, por exemplo,
o veículo rural, uma máquina rural, você pode depreciar a máquina, o veículo, né? Aqueles trator, em um ano. Vamos supor que aquele trator tem uma vida útil de 4 anos. Custou R$100 mil. Seria 25 mil por ano. Então, no primeiro ano, seria despesa com depreciação de 25 mil. No segundo ano, despesa de depreciação mais 25. Terceiro ano, despesa de depreciação 25. No quarto ano, 25. Total, R$100 mil. Então, a despesa contábil seria 25 mil ao ano. Mas o fisco diz assim, você pode excluir o valor do bem em um ano. Depreciação acelerada. Deprecie ele todinho no ano. Se eu for depreciar ele todinho no ano, eu tenho que excluir 100 mil do valor dele. Mas qual é que a gente faz? A gente calcula 25 mil, a gente fez o lançamento do ano, despesa com depreciação. E o restante 75, que era para o segundo, terceiro e quarto ano, eu pego esses 75 mil, vou no LALU e excluo. Autorizado pela legislação do imposto de renda. Ele permite que eu exclua os 75 mil, que é dos 3 anos depois. Não está na contabilidade, que a contabilidade só vai fazer para o ano, mas eu posso excluir. Não faço na contabilidade, eu faço só no LALU. Faço a exclusão. Agora, tem que ter o cuidado, né? Você faz a exclusão na parte A, que é a parte que você exclui, e você pega aqueles 75 mil, você guarda lá na outra parte, que a gente vai ver, chamada parte B, que é a parte de controle. Porque no ano que vem, você vai baixar na contabilidade 25 mil. E vai baixar o lucro. Mas esses 25 mil que você vai baixar o lucro no outro ano, você não já usou agora? Então, para o ano, quando eu lançar na contabilidade 25 mil de novo, do segundo ano, eu tenho que pegar lá no LALU e adicionar, porque eu já excluí ele todo. Então, aí eu vou fazendo um efeito reverso. Eu primeiro excluo e durante os anos seguintes eu vou adicionando cada parcela. É efeito só fiscal. Então, tem muita coisinha que é efeito fiscal, não é contábil. Agora, o 2 é o mais importante. Os resultados, os rendimentos, a receita e qualquer outros valores incluídos na apuração do lucro, que, de acordo com essa mesma legislação, não seja computado no lucro real e no resultado ajustado. Ou seja, teve resultado, teve rendimento, teve receita que entrou no resultado, está no lucro. Está no lucro, entrou no lucro. Mas que o fisco diz que não é para não tributar. Se o fisco está dizendo que não é para tributar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir. Eu tenho que tirar. Vamos lá, uma receita mais comum. A empresa é sócia da outra. A outra teve lucro, mandou lucro para ela. Ela entra como receita. Outra receita operacionais, lucro, dividendos recebidos. Entrou no resultado, lucro e dividendos recebidos. Aumentou meu lucro. Mas o lucro e dividendo é isento. Se ele é isento, eu vou excluir. Onde eu vou excluir? Na DRE? Não, vou excluir no LALU. Outra coisa muito comum. Ganho na equivalência patrimonial, que na realidade é o lucro antecipado. O ganho na equivalência é o lucro antecipado. É você contabilizar o lucro que você vai receber antecipado. Ganho na equivalência é o ganho. Entra no resultado, aumenta o lucro. Eu vou tirar aonde? Vou excluir no LALU. Outra coisa que acontece muito nos estados, eu acho que aqui tem meu pessoal baiano, acho que é o Desenvolve Bahia, sei lá. Esses programas aí de incentivo do Estado. Vou pagar o ICMS. Aí estou devendo 100 mil de ICMS. Aí o governo diz assim, o governo do Estado, né? Vamos lá, o governo do Estado da Bahia. Não me pague os 100 mil, não. Me pague somente 20, 80 mil é seu. Aí você tem o incentivo fiscal do ICMS da Bahia.
80 mil. Aí você joga lá no resultado. Receita de incentivos fiscais. Receita. Entrou no lucro. Mas o fisco federal diz, não, se é incentivo fiscal do Estado, não pague tributo, não. Como é que você vai fazer? Você pega aquela receita que está no lucro e exclui. Só que aí, você está falando de lucro real. Você exclui do lucro. Mas o Estado lhe deu aquele dinheiro para quê? Para você fazer investimento. Aí o fisco federal diz o seguinte, olha, eu vou mandar você tirar do lucro para você não pagar imposto pelo incentivo que o Estado lhe deu. Agora o Estado lhe deu o incentivo para investimento. Você tira do lucro e guarda na parte B do LALU, e lá na contabilidade você faz um lançamento para reserva de lucros, reserva de incentivo fiscal. Deixa guardado pelo menos 5 anos lá. Por quê? Não é para você passar para o sócio, não. Porque se tiver no lucro, você vai distribuir para o sócio. Mas o Estado não deu para você passar para o sócio, o Estado deu para você investir. Então, você tem que fazer uma reserva de lucro e guardar por 5 anos no mínimo. Tá? E é uma discussão aí que é por tempo indeterminado e tal, mas 5 anos prescreve. Então, a maioria está por esse sentido. Então, assim... Pois é. Oi. Juarez. Pois não, Luan. Essa questão, apesar que você acabou de me dar uma alegria e disse que nunca, quer dizer, depois de 5 anos aí prescreve, com certeza? Veja só, Juarez. Na legislação, fala em você em 5 anos. A legislação. Eu li lá, não achei 5 anos, não. Fala que tem que guardar, cara. Não, mas eles falam em 5 anos. Fala em 5 anos. Não fala? Fala. Na IN 1700... legal para me dar uma olhada? Na IN 1700, eu acho que fala em 5 anos. 1700, né? Já li ela, dá uma olhada de novo. Tem um artigo não, né? Assim de cabeça eu não tenho um artigo não, mas a gente procura e vê. Tá bom, valeu. Mas existe essa discussão de que deve guardar para todo... Mas eu acho que isso não prevalece não, sabe, Juarez? Sim. Porque eu estou falando aqui de imposto de renda, para pagar imposto, tá? Para pagar imposto. E depois de 5 anos, o imposto de renda não pode fazer mais nada. Se você usar... Aí, a não ser que o Estado, você esteja se reportando ao Estado. O Estado manda... porque... Mas aí na questão da redução do ICMS, você acabou de dar exemplo aí. Pronto, veja só, porque o que eu estou falando aqui é colocar o que a lei manda, que é uma lei fiscal federal, para efeito de imposto de renda, você guardar em 5 anos para não distribuir para o sócio. Para não distribuir para o sócio nos 5 anos do imposto de renda, para não pagar imposto de renda. Está se falando de imposto de renda. Então, depois de 5 anos, o imposto de renda, você pode fazer o que quiser, porque o imposto está prescrito. Agora, se o Estado diz, não, olha, eu estou lhe dando para investimento, você não pode usar isso para o sócio, nunca, aí é do Estado, não é do imposto de renda. O imposto de renda, ele só pode cobrar imposto se você dá para o sócio dos 5 anos que prescreve. Tá, entendeu? Mas você entende isso porque quando eu li a lei lá, a única coisa que absorvia isso aí é o prejuízo. Não fala que depois de 5 anos prescreve, entendeu? Sim, mas a prescrição é 5 anos, a prescrição legal. Tá. Então é por aí, entendeu? Você entende por aí. Mas eu acho que fala lá, quando ele fala de não ter, nos últimos 5 anos, ele fala lá sobre os 5 anos de você não reduzir o capital, não fazer isso, tal. Ele fala. Eu vou pegar a norma, fala em 5 anos. Porque é o seguinte... A questão de capital eles falam assim. Fala. Porque é o seguinte, a legislação federal, ela prescreve em 5 anos. E eu estou falando aqui de não pagar imposto de renda. Não estou falando do Estado. Estou dizendo, olha, se você usar para o sócio, paga imposto de renda. Então, o imposto de renda só pode lhe cobrar durante os 5 anos. Depois prescreve, ele não pode fazer mais nada. Entendeu? Entendi. Entendeu? Em relação ao imposto de renda em si. Né? Não, porque o Estado não reporta alguma coisa, não. Ele simplesmente dá o benefício. Então... Não tem, né? O Estado deveria dizer, olha, eu estou dando benefício para investimento, mas o Estado dá o benefício, mas ele não fala em distribuição de lucro, mas ele cobra de você algo, crescimento em número de funcionários, crescimento em produção, ele pede outra coisa, né? Ele pede outra coisa. Não, nesse caso não pede nada, só pede que eu fique em dia com o Estado, que eu seja adimplente com ele, só isso. Adimplente, né? Ótimo.
Mas tem uma decisão do CAF, né, dizendo que qualquer incentivo fiscal do Estado é considerado para investimento. Então, se é considerado para investimento, eu posso excluir da tributação. Né? Eu posso excluir da tributação do imposto de renda. Sem problema nenhum. Tudo bem, tranquilo. Valeu, obrigado. Então, aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Aí eu coloquei aqui ganho de capital na venda do ativo permanente, aqui para quem vende a longo prazo, um imóvel a longo prazo, um imóvel não, um imobilizado a longo prazo, né? Ou intangível, né? A longo prazo, você pode fazer pelo regime de caixa, né? Você pode fazer pelo regime de caixa. A empresa tem um imóvel, aí vai vender, está no ativo imobilizado dela, vendeu o imóvel para receber em 5 anos. Aí ela teve um ganho de capital. Ela pode pegar esse ganho de capital e pagar o imposto do ganho em cima de 5 anos. Se ele vendeu para receber em 5 anos, ele pode fazer regime de caixa. O que é que ele vai fazer? Pega o ganho de capital, exclui no LALU, coloca na parte B. E à medida que vai recebendo o dinheiro da venda, vai tributando o ganho proporcional ao recebimento. Né? Lucros e dividendos. Eu já falei. Exclusão, porque o lucro e dividendo é isento. Resultado na equivalência é isento. Variações cambiais, ativas e passivas. Isso aqui deu uma confusão danada. Eu acho que em 2018, foi 2019, foi 2018. 2018 foi antes da pandemia, né? 2017, 2018. Porque na DCTF, né? Na DCTF pergunta se você, para as variações cambiais, se você é regime caixa ou é competência. Pergunta na DCTF. Só que ele pergunta em relação a essas variações cambiais. Não pergunta no regime da empresa como um todo. E tinha gente entendendo que aquela pergunta da DCTF era da empresa como um todo. Aí dizia, é competência. Aí começou aí em 2017, foi 2017, acho que foi 2017 para 2018, deu um probleminha no programa da DCTF, aí foram descobrir que estavam marcando errado. É só nas variações cambiais, passiva e ativa, que o fisco pergunta se você naquela DCTF, se você está fazendo com regime caixa ou competência. Por quê? Porque eu posso utilizar essas variações pelo regime de caixa. Eu só pagar o imposto quando a variação terminar, porque eu tenho que contabilizar mês a mês as variações. Porém, eu posso optar por pagar o imposto quando a operação for liquidada. Se eu tenho uma operação que dura 4 meses e tenho que fazer as variações, por exemplo, da variação cambial ativa, que é uma receita financeira, eu faço mês a mês, eu posso estar pagando imposto mês a mês maior do que a variação da operação quando eu for liquidar com 4 meses. Então, o fisco permite você fazer pelo regime de caixa. Então, essas intermediárias, você exclui e adiciona. Adiciona no momento que você vai fazendo contabilização e no final, quando chegar a operação liquidar, você pega a variação do final do período e lança lá para pagar imposto. Né? Então, são assim algumas questões de lucro real que você pode acontecer de exclusão.